Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 14 de agosto. Ibovespa terminou o dia com queda de 1,04% a favor da tendência, quarto pregão consecutivo de baixa, deixando a semana com queda, fechando a semana com queda de 2,2% e consequentemente apontando para os próximos suportes. Esse fechamento foi abaixo da mínima desse fundo aqui no gráfico semanal, apontando para os próximos suportes. Onde é que estariam esses próximos suportes? Se a gente olhar para o gráfico mensal, tem um suporte aqui em torno dos 47 mil pontos, vários fundos anteriores. Pegando pela mínima do último fundo no gráfico mensal, que se for perdido desconfigura essa formação aqui de triângulo simétrico no gráfico mensal do Ibovespa, é o fundo aqui de 45.852 pontos. Então 47 mil pontos um suporte, depois 45.852 pontos. Entre esses dois valores, há um fundo aqui no gráfico semanal de 46.484 pontos. Enfim, o Ibovespa tem suportes aí próximos do ponto onde se encontra, apresentando uma chance aí de gerar algum repique de alta, alguma correção desse último movimento de baixa, dessa atual tendência aí de queda no índice. O sinal principal de reversão viria através do rompimento da máxima do pregão anterior. Nesse caso aqui, se segunda-feira romper 48.186, teríamos uma primeira sinalização de reversão de um movimento de baixa para um movimento de alta. PETR4 terminou o dia com queda de 2,21%, mantendo sua tendência de baixa, gerando mais um pivô de baixa, perdendo ali a região de fundo anterior em fechamento. Para reverter aqui, gerar um falso rompimento dessa sinalização de queda após essa queda de 2,21%, o ativo deveria gerar um candle forte de alta, fechando acima dos 9,68, que é a máxima do pregão de hoje. Enquanto não fizer nada tão significativo para cima, segue apontando aí para um caminho mais provável dos R$ 9,00 no número redondo. A semana terminou com queda de 4,02%. Vale 5 terminou o dia com queda de 1,92%, apontando para a perda dos 14,27%. No semanal, a queda foi de 3,82%. Se olharmos aqui, o papel está sofrendo em cima dessa região de fundo anterior do gráfico semanal. Então são alguns fundos anteriores, principalmente esse aqui, já deixando várias sombras superiores. Lembrando que a tendência no gráfico semanal é de baixa, a tendência do gráfico mensal é de baixa. Então o papel está alinhado para baixo nos prazos operacionais maiores, ou seja, tendência de baixa primária e secundária. E aqui no gráfico diário o ativo volta a alinhar aí para baixo, principalmente com a perda dos 14,10. A perda dos 14,27 já desconfigura aí a possibilidade de gerar uma sinalização um pouco mais relevante para cima. E para gerar essa sinalização um pouco mais relevante para cima, até trazendo uma chance de arriscar uma compra nesse ativo, a favor ainda de se sustentar acima dos 14,27 e gerar um movimento de subida, precisaria fechar uma hora de pregão e ir para cima dos 14,50 e gerar nova máxima na hora seguinte, a partir de segunda-feira. Lame 4 terminou o dia com alta boa de 4,4%. Lembrando, a gente tinha uma compra em aberto, já comentado na última videoanálise, em cima desse ativo, uma compra contra a tendência. Para minha surpresa e, logicamente, alegria, não tem como não ficar contente com a abertura dessa, porque o que é menos provável de acontecer em um ativo que está em tendência de baixa é um gap forte de alta. Então o ativo está em tendência de baixa de curto prazo e abrir com um forte gap de alta, que é o menos provável. Ela fez isso e eu não pensei duas vezes quando ela se aproximou, primeiramente, dessa região de fundo anterior, segundo, pelo gráfico 60 minutos, fechamento daquele gap que eu já tinha destacado na videoanálise anterior. Então o ativo bateu lá, passou do ponto de objetivo e eu optei pela saída dessa ação em R$ 15,94, proporcionando assim um ganho de 5,63% na operação e no capital total um crescimento de 1,06%. Por outro lado, a Embraer terminou acionando a minha saída dessa ação. Não necessariamente no stop que eu estabeleci. Por quê? Porque a ação abriu com gap de alta. Vou colocar até no gráfico de 10 minutos. Abriu aqui com gap de alta superando a máxima do pregão anterior. E aí nos primeiros 20 minutos de pregão ela já tinha fechado abaixo do gap, o que é um sinal bem negativo. E por último, aí, na hora que ela perdeu esse fundo, para mim a operação já não valeria mais a pena de manter a compra em andamento. Então, operação encerrada com perda de 0,54%
E no capital total, uma redução de 0,12%, uma pequena redução em relação ao ganho em cima da LAME 4. Cheguei a recomendar a compra na RADL3, mas ela chegou próximo, mas não acionou a compra. Em 41,26, superação dos 41,25, seguindo os critérios que eu comentei na última videoanálise. A partir de segunda-feira, se essa ação conseguir ainda gerar alguma força para cima e romper a máxima de hoje, ainda arriscaria por uma compra na RADL3 apoiada por um gráfico de maior periodicidade. É importante ressaltar que ela desmonta essa configuração de compra aqui pelo diário para mim, se ela perder esses R$ 39,83, porque aí configuraria uma tendência de baixa um pouco mais relevante de curto prazo e para mim não encaixaria mais entrada para o meu modelo. BRFS3, ativo que a gente fez uma compra nessa semana, não deu certo a entrada, foi lá embaixo, acionou stop, voltou lá para cima, mas não consegue andar. Ainda é um papel configurado para cima ali num gráfico de maior periodicidade, apesar da gente ver vários papéis revertendo essas tendências, como aconteceu com a Ambev, aconteceu com o Ciel 3, mas ainda assim é um ativo que não está acompanhando os demais lá para baixo. Então, ainda assim, a partir de segunda-feira, se essa ação conseguir romper o 71,43, meu interesse maior seria em buscar compra na Brasil Foods. E por último, CROT 3. CROT 3 é um ativo que está em tendência de baixa no curto prazo e no médio prazo. Dentro do que ela fez de maneira forte aqui nessa semana para cima, essa alta de 11,63%, e ainda batendo ali num ponto de resistência relevante de fundo anterior no gráfico semanal, o meu interesse maior seria buscar venda nessa ação a partir de segunda-feira. Dependendo se ela abrir subindo, optaria por algum tipo de entrada, por exemplo, através de um gráfico de 60 minutos, ou mesmo pelo gráfico diário na perda da mínima do pregão anterior, nesse caso aqui seria dos 9,62, para atuar a favor da tendência de baixa. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonveira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda-feira.